Porque as pessoas na gestão de projetos são recursos. Então, eu preciso buscar ter ao meu redor, no meu meio, pessoas que complementem e que me ajudem a desenvolver a minha mentalidade, para que eu não fique fixa, quadradinha, fazendo as coisas do mesmo jeito e esperando resultados cada vez melhores, tá certo? Mas sim que eu construa esses resultados cada vez melhores. Aí eu trouxe 4 exemplos aqui, eu, Aline, em que eu vivi os 3 M's para ajudar vocês a perceber na vida de vocês também. Primeiro, em termos de comunicação. Esse exemplo é muito antigo, mas foi uma coisa que me marcou. Quando eu tava no meu 3º ano do ensino médio, no meu terceirão, eu tava estudando para vestibular, né? E eu tava estudando daquele jeito, né? Porque não tava estudando da forma que eu deveria. Eu estudava e trabalhava, e eu tava estudando mais. Não tava tão bem quanto eu deveria. Mas eu vinha bem, aí depois, lá pela metade do ano, eu me tornei inconstante. E quando chegou no final do ano, a gente tava fazendo uma aula de redação na escola. E aí, nessa aula de redação, a professora nos entregou uma redação que a gente tinha escrito lá no início do ano. De volta, não tinha devolvido ainda, ela devolveu. E aí, quando a Aline lá, isso foi em 2012, que foi o ano que eu me formei no ensino médio. Quando chegou no final do ano, eu peguei a redação que eu tinha escrito naquele dia, sei lá se isso era outubro, novembro, eu sei que era assim mais pro final do ano. Tava bem pertinho do vestibular. Eu peguei a redação que eu tinha escrito naquele dia, naquela aula, e a prof entregou uma redação que a gente tinha escrito lá no início do ano. E lá no início do ano, eu estava mais constante nos estudos. E aí, quando eu olhei a redação que eu tinha escrito lá no início do ano, ela tinha um vocabulário e uma riqueza de estrutura para uma aluna de ensino médio, tá? Que lá no final do ano não tinha mais. E quando eu olhei aqueles 2 textos, gente, pensem que isso me marcou, porque faz o quê? 12 anos isso. Eu olhei aquilo assim e eu fiquei chocada. Eu pensei, meu Deus, eu me emburreci. E aí eu olhei e disse, cara, isso é a prática. A minha comunicação ficou pior porque eu não me mantive constante. Os meus métodos foram deixados para trás porque o meu meio já não era mais o mesmo. Claro, era 3º ano, eu tava com outras coisas na cabeça, outras amizades, outras coisas. Eu já não tava mais focada no vestibular como eu estava no início do ano. E qual foi a consequência disso? Eu já não tava mais acessando aquele conhecimento que eu tinha. Eu não esquecia aquelas palavras. Só elas não eram mais naturais para mim. E aquilo para mim foi um choque, assim. Eu me lembro até hoje, assim, do momento que eu peguei aquela redação e pensei, meu Deus, é como se não tivesse sido escrita pela mesma pessoa. E alguns meses separavam. Claro que daí a gente tá falando da adolescência, em que alguns meses têm um impacto muito maior do que na vida adulta. Mas isso acontece com a gente o tempo todo. Quantas coisas a gente sabia fazer e por não acessar, a gente acaba piorando.